Projeto Audiobook. O livro falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Leitura do decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência consolida as normas de proteção e dá outras providências. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Leitura do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Consolida as normas de proteção e dá outras providências. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989, decreta capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1º. A política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 2º. Cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício dos seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Artigo 3º. Para os efeitos deste decreto, considera-se: inciso 1, deficiência, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Inciso 2, deficiência permanente, aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. E, inciso 3, incapacidade, uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função.
ou atividade a ser exercida. Artigo 4º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias. Observação, projeto audiobook. O projeto audiobook fará, então, a leitura dos incisos 1, 2, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F e inciso 3, sendo que todas estas linhas foram riscadas. Então, faremos a leitura das linhas junto com a palavra riscado, o que informa que esta linha foi anulada. Inciso 1, riscado. Inciso 2, riscado. Letra A, riscada. Letra B, riscada. Letra C, riscada. Letra D, riscada. Letra E, riscada. Letra F, riscada. E inciso 3, riscado. Inciso 1, deficiência física, traço, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Entre parênteses, redação dada pelo Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Inciso 2, deficiência auditiva, traço, perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis, entre parênteses, dB, ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Entre parênteses, redação dada pelo Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Inciso 3. Deficiência visual, traço, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a melhor correção ótica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho com a melhor correção ótica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Entre parênteses, redação dada pelo Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Inciso 4. Deficiência mental, traço, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: letra A, comunicação, letra B, cuidado pessoal, letra C, habilidades sociais, letra D, riscada, substituída pela letra D, utilização dos recursos da comunidade. Abre aspas, redação dada pelo Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Fecha aspas. Letra E, saúde e segurança. Letra F, habilidades acadêmicas. Letra G, lazer e letra H, trabalho. Inciso 5, deficiência múltipla, traço, associação de duas ou mais deficiências. Capítulo 2 dos princípios. Artigo 5. A política nacional
para a integração da pessoa portadora de deficiência em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1. Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural. Inciso 2. Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico e, inciso 3, respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos. Capítulo 3. Das diretrizes. Artigo 6º. São diretrizes da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 1. Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de deficiência. Inciso 2. Adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta política. Inciso 3. Incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Inciso 4. Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de implementação dessa política, por intermédio de suas entidades representativas. Inciso 5. Ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho. E, inciso 6, garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência sem o cunho assistencialista. Capítulo 4. Dos objetivos. Artigo 7º. São objetivos da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 1. O acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade. Inciso 2. Integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção das deficiências, a eliminação de suas múltiplas causas e a inclusão social. Inciso 3. Desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais da pessoa portadora de deficiência. Inciso 4. Formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência. E, inciso 5, garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de inclusão social. Capítulo 5. Dos instrumentos. Artigo 8º. São instrumentos da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 1.
a articulação entre entidades governamentais e não governamentais que tenham responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência em nível federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. Inciso 2, o fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da pessoa portadora de deficiência. Inciso 3, a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho em favor da pessoa portadora de deficiência nos órgãos e nas entidades públicos e privados. Inciso 4, o fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de deficiência, bem como a facilitação da importação de equipamentos e, inciso 5, a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de deficiência. Capítulo 6 dos aspectos institucionais. Artigo 9º. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, deverão conferir no âmbito das respectivas competências e finalidades o tratamento prioritário e adequado aos assuntos relativos à pessoa portadora de deficiência, visando a assegurar-lhe o pleno exercício de seus direitos básicos e a efetiva inclusão social. Artigo 10. Na execução deste decreto, a administração pública federal, direta e indireta, atuará de modo integrado e coordenado, seguindo planos e programas com prazos e objetivos determinados, aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, CONAD. Artigo 11. Ao CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, criado no âmbito do Ministério da Justiça, como órgão superior de deliberação colegiada, compete: inciso 1, zelar pela efetiva implantação da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 2, acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana e outras relativas à pessoa portadora de deficiência. Inciso 3. Acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Ministério da Justiça, sugerindo as modificações necessárias à consecução da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 4. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Inciso 5. Acompanhar e apoiar as políticas e as ações do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 6. Propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência. Inciso 7. Propor e incentivar a realização de campanhas visando a prevenção de deficiências e a promoção dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Inciso 8. Aprovar o Plano de Ação Anual da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE. Inciso 9. Acompanhar mediante relatórios de gestão o desempenho dos programas e projetos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e, inciso 10, elaborar o seu regimento interno. Artigo 12.
O CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, será constituído paritariamente por representantes de instituições governamentais e da sociedade civil, sendo a sua composição e o seu funcionamento disciplinados em ato do Ministro de Estado da Justiça. Parágrafo único. Na composição do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o Ministro de Estado da Justiça disporá sobre os critérios de escolha dos representantes a que se refere este artigo, observando, entre outros, a representatividade e a efetiva atuação em nível nacional relativamente à defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Artigo 13. Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que integrarão sistema descentralizado de defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Artigo 14. Incumbe ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, a coordenação superior na administração pública federal dos assuntos, das atividades e das medidas a que se refiram as pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 1º. No âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, compete a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE. Inciso 1. Exercer a coordenação superior dos assuntos, das ações governamentais e das medidas referentes à pessoa portadora de deficiência. Inciso 2. Elaborar os planos, programas e projetos da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de caráter legislativo. Inciso 3. Acompanhar e orientar a execução pela administração pública federal dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior. Inciso 4. Manifestar-se sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos. Inciso 5. Manter com os estados, o Distrito Federal, os municípios e o Ministério Público Federal estreito relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 6. Provocar a iniciativa do Ministério Público Federal, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil de que trata a Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989, e indicando-lhe os elementos de convicção. Inciso 7. Emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da administração pública federal no âmbito da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência e, inciso 8, promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência, visando a conscientização da sociedade. Parágrafo 2º. Na elaboração dos planos e programas a seu cargo, a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, deverá, inciso 1, recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas e, inciso 2, considerar a necessidade de ser oferecido
efetivo apoio às entidades privadas voltadas à integração social da pessoa portadora de deficiência. Capítulo 7. Da equiparação de oportunidades. Artigo 15. Os órgãos e as entidades da administração pública federal prestarão direta ou indiretamente à pessoa portadora de deficiência os seguintes serviços. Inciso 1. Reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pessoa portadora de deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social. Inciso 2. Formação profissional e qualificação para o trabalho. Inciso 3. Escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios necessários ou em estabelecimentos de ensino especial. E, inciso 4, orientação e promoção individual, familiar e social. Seção 1. Da saúde. Artigo 16. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, responsáveis pela saúde, devem dispensar aos assuntos objeto deste decreto tratamento prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Inciso 1. A promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puérpero, a nutrição da mulher e da criança, a identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, a imunização às doenças do metabolismo e seu diagnóstico, ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência e à detecção precoce das doenças crônico-degenerativas e a outras potencialmente incapacitantes. Inciso 2. Desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes domésticos, de trabalho, de trânsito e outros, bem como desenvolvimento de programas para tratamento adequado às suas vítimas. Inciso 3. A criação de rede de serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em crescentes níveis de complexidade, voltada ao atendimento à saúde e reabilitação da pessoa portadora de deficiência, articulada com os serviços sociais, educacionais e com o trabalho. Inciso 4. A garantia de acesso da pessoa portadora de deficiência aos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, e de seu adequado tratamento sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados. Inciso 5. A garantia de atendimento domiciliar de saúde ao portador de deficiência grave não internado. Inciso 6. O desenvolvimento de programas de saúde voltados para a pessoa portadora de deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a inclusão social. Inciso 7. O papel estratégico da atuação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família na disseminação das práticas e estratégias de reabilitação baseada na comunidade. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste decreto, prevenção compreende as ações e medidas orientadas a evitar as causas das deficiências que possam ocasionar incapacidade e as destinadas a evitar sua progressão ou derivação em outras incapacidades. Parágrafo 2º. A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por equipe multidisciplinar de saúde,
para fins de concessão de benefícios e serviços. Parágrafo 3º. As ações de promoção da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência deverão também assegurar a igualdade de oportunidades no campo da saúde. Artigo 17. É beneficiária do processo de reabilitação a pessoa que apresenta deficiência, qualquer que seja sua natureza, agente causal ou grau de severidade. Parágrafo 1º. Considera-se reabilitação o processo de duração limitada e com objetivo definido, destinado a permitir que a pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe os meios de modificar sua própria vida, podendo compreender medidas visando a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional e facilitar ajustes ou reajustes sociais. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto neste artigo, toda pessoa que apresente redução funcional devidamente diagnosticada por equipe multiprofissional terá direito a beneficiar-se dos processos de reabilitação necessários para corrigir ou modificar seu estado físico, mental ou sensorial, quando este constitua obstáculo para sua integração educativa, laboral e social. Artigo 17. É beneficiária do processo de reabilitação a pessoa que apresenta deficiência, qualquer que seja sua natureza, agente causal ou grau de severidade. Parágrafo 1º. Considera-se reabilitação o processo de duração limitada e com objetivo definido, destinado a permitir que a pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe os meios de modificar sua própria vida, podendo compreender medidas visando a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional e facilitar ajustes ou reajustes sociais. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto neste artigo, toda pessoa que apresente redução funcional devidamente diagnosticada por equipe multiprofissional terá direito a beneficiar-se dos processos de reabilitação necessários para corrigir ou modificar seu estado físico, mental ou sensorial, quando este constitua obstáculo para sua integração educativa, laboral e social. Artigo 18. Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa portadora de deficiência a concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e inclusão da pessoa portadora de deficiência. Artigo 19. Consideram-se ajudas técnicas para os efeitos deste decreto os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência com o objetivo e permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social. Parágrafo único. São ajudas técnicas, inciso 1, próteses auditivas, visuais e física. Inciso 2, órteses que favoreçam a adequação funcional. Inciso 3, equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa portadora de deficiência. Inciso 4, equipamentos, maquinárias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou adaptados para uso
por pessoa portadora de deficiência. Inciso 5. Elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência. Inciso 6. Elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização para a pessoa portadora de deficiência. Inciso 7. Equipamentos e material pedagógico especial para a educação, capacitação e recreação da pessoa portadora de deficiência. Inciso 8. Adaptações ambientais e outras que garantam o acesso à melhoria funcional e à autonomia pessoal. E inciso 9. Bolsas coletoras para os portadores de ostomia. Artigo 20. É considerado parte integrante do processo de reabilitação o provimento de medicamentos que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem na limitação da incapacidade, da reeducação funcional e no controle das lesões que geram incapacidades. Artigo 21. O tratamento e a orientação psicológica serão prestados durante as distintas fases do processo reabilitador, destinados a contribuir para que a pessoa portadora de deficiência atinja o mais pleno desenvolvimento de sua personalidade. Parágrafo único. O tratamento e os apoios psicológicos serão simultâneos aos tratamentos funcionais e, em todos os casos, serão concedidos desde a comprovação da deficiência ou do início de um processo patológico que possa originá-la. Artigo 22. Durante a reabilitação será propiciada, se necessária, assistência em saúde mental com a finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta prestação desenvolva ao máximo suas capacidades. Artigo 23. Será fomentada a realização de estudos epidemiológicos e clínicos e com periodicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de deficiências e incapacidades. Seção 2. Do acesso à educação. Artigo 24. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, responsáveis pela educação, dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste decreto, viabilizando sem prejuízo de outras as seguintes medidas. Inciso 1. A matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de ensino. Inciso 2. A inclusão no sistema educacional da educação especial como modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino. Inciso 3. A inserção no sistema educacional das escolas ou instituições especializadas públicas e privadas. Inciso 4. A oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino. Inciso 5. O oferecimento obrigatório de educação especial ao educando portador de deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por prazo igual ou superior a 1 ano. E, inciso 6, o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo.
Parágrafo 1º. Entende-se por educação especial, para os efeitos deste decreto, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. Parágrafo 2º. A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios. Parágrafo 3º. A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir de 0 ano. Parágrafo 4º. A educação especial contará com equipe multiprofissional com a adequada especialização e adotará orientações pedagógicas individualizadas. Parágrafo 5º. Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino, deverá ser observado o atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, relativas à acessibilidade. Artigo 25. Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público ou privado do sistema de educação geral de forma transitória ou permanente, mediante programas de apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino ou em escolas especializadas exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando. Artigo 26. As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar atendimento pedagógico ao educando portador de deficiência internado nessas unidades por prazo igual ou superior a 1 ano, com o propósito de sua inclusão ou manutenção no processo educacional. Artigo 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios necessários previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para a realização das provas conforme as características da deficiência. Parágrafo 1º. As disposições deste artigo aplicam-se também ao Sistema Geral do Processo Seletivo para ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior. Parágrafo 2º. O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, expedirá instruções para que os programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionados à pessoa portadora de deficiência. Artigo 28. O aluno portador de deficiência, matriculado ou egresso do ensino fundamental ou médio de instituições públicas ou privadas, terá acesso à educação profissional a fim de obter habilitação profissional que lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Parágrafo 1º. A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos níveis básico, técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho. Parágrafo 2º. As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão obrigatoriamente oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade.
Parágrafo 3º. Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à pessoa portadora de deficiência, em nível formal e sistematizado, a aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente associados a determinada profissão ou ocupação. Parágrafo 4º. Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional expedidos por instituição credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o território nacional. Artigo 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como: inciso 1. Adaptação dos recursos instrucionais. Material pedagógico, equipamento e currículo. Inciso 2. Capacitação dos recursos humanos. Professores, instrutores e profissionais especializados e, inciso 3, adequação dos recursos físicos. Eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação. Seção 3. Da habilitação e da reabilitação profissional. Artigo 30. A pessoa portadora de deficiência, beneficiária ou não do regime geral de previdência social, tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se a obter trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente. Artigo 31. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida comunitária. Artigo 32. Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados dos recursos necessários para atender toda pessoa portadora de deficiência, independentemente da origem de sua deficiência, desde que possa ser preparada para o trabalho que lhe seja adequado e tenha perspectivas de obter, conservar e nele progredir. Artigo 33. A orientação profissional será prestada pelos correspondentes serviços de habilitação e reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades da pessoa portadora de deficiência, identificadas com base em relatório de equipe multiprofissional, que deverá considerar: inciso 1, educação escolar efetivamente recebida e por receber. Inciso 2, expectativas de promoção social. Inciso 3, possibilidades de emprego existentes em cada caso. Inciso 4, motivações, atitudes e preferências profissionais e, inciso 5, necessidades do mercado de trabalho. Seção 4. Do acesso ao trabalho. Artigo 34. É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido. Parágrafo único. Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto no caput deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das cooperativas sociais, de que trata a Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999.
Artigo 35. São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência. Inciso 1. Colocação competitiva. Processo de contratação regular nos termos da legislação trabalhista e previdenciária que independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais. Inciso 2. Colocação seletiva. Processo de contratação regular nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios especiais para sua concretização. E, inciso 3, promoção do trabalho por conta própria. Processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de economia familiar com vista à emancipação econômica e pessoal. Parágrafo 1º. As entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos 2 e 3, nos seguintes casos. Inciso 1. Na contratação para prestação de serviços por entidade pública ou privada da pessoa portadora de deficiência física, mental ou sensorial. E, inciso 2, na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação profissional de adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida de produção ou terapêutica. Parágrafo 2º. Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação de pessoa que, devido ao seu grau de deficiência transitória ou permanente, exija condições especiais, tais como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho adequado às suas especificidades, entre outros. Parágrafo 3º. Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas, entre outros elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as barreiras da mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de normalidade. Parágrafo 4º. Considera-se oficina protegida de produção a unidade que funciona em relação de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social que tem por objetivo desenvolver programa de habilitação profissional para adolescente e adulto portador de deficiência, provendo-o com trabalho remunerado com vista à emancipação econômica e pessoal relativa. Parágrafo 5º. Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona em relação de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social que tem por objetivo a integração social por meio de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto que, devido ao seu grau de deficiência transitória ou permanente, não possa desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de trabalho ou em
oficina protegida de produção. Parágrafo 6º. O período de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida terapêutica não caracteriza vínculo empregatício e está condicionado a processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa. Parágrafo 7º. A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio ou contrato formal entre a entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, no qual constará a relação nominal dos trabalhadores portadores de deficiência colocados à disposição do tomador. Parágrafo 8º. A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva deverá promover em parceria com o tomador de serviços programas de prevenção de doenças profissionais e de redução da capacidade laboral, bem assim programas de reabilitação caso ocorram patologias ou se manifestem outras incapacidades. Artigo 36. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada na seguinte proporção. Inciso 1, até 200 empregados, 2%. Inciso 2, de 201 a 500 empregados, 3%. Inciso 3, de 501 a 1.000 empregados, 4%. Ou, inciso 4, mais de 1.000 empregados, 5%. Parágrafo 1º. A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, quando se tratar de contrato por prazo determinado superior a 90 dias e a dispensa imotivada no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. Parágrafo 2º. Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu o curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou privada legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Parágrafo 3º. Considera-se também pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. Parágrafo 4º. A pessoa portadora de deficiência habilitada, nos termos dos parágrafos 2º e 3º deste artigo, poderá recorrer à intermediação de órgão integrante do sistema público de emprego para fins de inclusão laboral na forma deste artigo. Parágrafo 5º. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores de deficiência e de vagas preenchidas para fins de
acompanhamento do disposto no caput deste artigo. Artigo 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. Parágrafo 1º. O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado, no mínimo, o percentual de 5% em face da classificação obtida. Parágrafo 2º. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Artigo 38. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: inciso 1, cargo em comissão ou função de confiança de livre nomeação e exoneração, e, inciso 2, cargo ou emprego público integrante de carreira que exija a aptidão plena do candidato. Artigo 39. Os editais de concursos públicos deverá conter: inciso 1, o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de deficiência. Inciso 2, as atribuições e tarefas essenciais dos cargos. Inciso 3, previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme a deficiência do candidato. E, inciso 4, exigência de apresentação pelo candidato portador de deficiência no ato da inscrição de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID, bem como a provável causa da deficiência. Artigo 40. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de deficiência em concurso público para ingresso em carreira da administração pública federal direta e indireta. Parágrafo 1º. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. Parágrafo 2º. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do concurso. Artigo 41. A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas neste decreto, participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne: inciso 1, ao conteúdo das provas, inciso 2, à avaliação e aos critérios de aprovação, inciso 3, ao horário e ao local
de aplicação das provas e, inciso 4, a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Artigo 42. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos. Artigo 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de 3 profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e 3 profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. Parágrafo 1º. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: inciso 1, as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição. Inciso 2, a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar. Inciso 3, a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas. Inciso 4, a possibilidade de uso pelo candidato de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize e, inciso 5, a classificação internacional de doenças, CID, e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. Parágrafo 2º. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. Artigo 44. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de deficiência obedecerá ao disposto no artigo 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 45. Serão implementados programas de formação e qualificação profissional voltados para a pessoa portadora de deficiência no âmbito do Plano Nacional de Formação Profissional, PLANFOR. Parágrafo único. Os programas de formação e qualificação profissional para a pessoa portadora de deficiência terão como objetivos: inciso 1, criar condições que garantam a toda pessoa portadora de deficiência o direito a receber uma formação profissional adequada. Inciso 2, organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa portadora de deficiência para a inserção competitiva no mercado laboral. E, inciso 3, ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de educação geral para fomentar o desenvolvimento harmônico da pessoa portadora de deficiência, assim como para satisfazer as exigências derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de produção e da evolução social e econômica. Seção 5. Da cultura, do desporto, do turismo e do lazer. Artigo 46. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer, dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste decreto.
com vista a viabilizar sem prejuízo de outras as seguintes medidas. Inciso 1. Promover o acesso da pessoa portadora de deficiência aos meios de comunicação social. Inciso 2. Criar incentivos para o exercício de atividades criativas mediante letra A. Participação da pessoa portadora de deficiência em concursos de prêmios no campo das artes e das letras. E letra B. Exposições, publicações e representações artísticas de pessoa portadora de deficiência. Inciso 3. Incentivar a prática desportiva formal e não formal como direito de cada um e o lazer como forma de promoção social. Inciso 4. Estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas entre a pessoa portadora de deficiência e suas entidades representativas. Inciso 5. Assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos de ensino desde o nível pré-escolar até a universidade. Inciso 6. Promover a inclusão de atividades desportivas para a pessoa portadora de deficiência na prática da educação física ministrada nas instituições de ensino públicas ou privadas. Inciso 7. Apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com informação adequada à pessoa portadora de deficiência. E inciso 8. Estimular a ampliação do turismo à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados de transporte. Artigo 47. Os recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura financiarão, entre outras ações, a produção e a difusão artístico-cultural de pessoa portadora de deficiência. Parágrafo único. Os projetos culturais financiados com recursos federais, inclusive oriundos de programas especiais de incentivo à cultura, deverão facilitar o livre acesso da pessoa portadora de deficiência, de modo a possibilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais. Artigo 48. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, promotores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer, devem concorrer técnica e financeiramente para a obtenção dos objetivos deste decreto. Parágrafo único. Serão prioritariamente apoiadas a manifestação desportiva de rendimento e a educacional, compreendendo as atividades de Inciso 1. Desenvolvimento de recursos humanos especializados. Inciso 2. Promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, estaduais e locais. Inciso 3. Pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação. E inciso 4. Construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações desportivas e de lazer. Capítulo 8 da Política de Capacitação de Profissionais Especializados. Artigo 49. Os órgãos e as entidades da administração pública federal,
direta e indireta, responsáveis pela formação de recursos humanos, devem dispensar aos assuntos objeto deste decreto tratamento prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Formação e qualificação de professores de nível médio e superior para a educação especial, de técnicos de nível médio e superior especializados na habilitação e reabilitação e de instrutores e professores para a formação profissional. Inciso 2. Formação e qualificação profissional nas diversas áreas de conhecimento e de recursos humanos que atendam às demandas da pessoa portadora de deficiência. E inciso 3. Incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. Capítulo 9 da acessibilidade na administração pública federal. Observação: projeto audiobook. Todas as linhas abaixo foram riscadas e anuladas. Artigo 50. Riscado. Revogado pelo Decreto número 5.296 de 2004. Artigo 51. Riscado. Revogado pelo Decreto número 5.296 de 2004. Inciso 1. Riscado. Inciso 2. Riscado. Letra A. Riscado. Letra B. Riscado. Letra C. Riscado. Inciso 3. Riscado. Inciso 4. Riscado. Inciso 5. Riscado. Artigo 52. Riscado. Revogado pelo Decreto número 5.296 de 2004. Parágrafo único. Riscado. Inciso 1. Riscado. Inciso 2. Riscado. Inciso 3. Riscado. Inciso 4. Riscado. Inciso 5. Riscado. Artigo 53. Riscado. Revogado pelo Decreto número 5.296 de 2004. Artigo 54. Riscado. Revogado pelo Decreto número 5.296 de 2004. Capítulo 10 do Sistema Integrado de Informações. Artigo 55. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, sob a responsabilidade da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, com a finalidade de criar e manter bases de dados, reunir e difundir informação sobre a situação das pessoas portadoras de deficiência e fomentar a pesquisa e o estudo de todos
os aspectos que afetem a vida dessas pessoas. Parágrafo único. Serão produzidas periodicamente estatísticas e informações, podendo esta atividade realizar-se conjuntamente com os censos nacionais, pesquisas nacionais, regionais e locais, em estreita colaboração com universidades, institutos de pesquisa e organizações para a pessoa portadora de deficiência. Capítulo 11 das disposições finais e transitórias. Artigo 56. A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, com base nas diretrizes e metas do Plano Plurianual de Investimentos por intermédio da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, elaborará, em articulação com outros órgãos e entidades da administração pública federal, o Plano Nacional de Ações Integradas na área das deficiências. Artigo 57. Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, comissão especial com a finalidade de apresentar, no prazo de 180 dias a contar de sua constituição, propostas destinadas a: inciso 1, implementar programa de formação profissional mediante a concessão de bolsas de qualificação para a pessoa portadora de deficiência, com vistas a estimular a aplicação do disposto no artigo 36 e, inciso 2, propor medidas adicionais de estímulo à adoção de trabalho em tempo parcial ou em regime especial para a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo único. A comissão especial de que trata o caput deste artigo será composta por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados. Inciso 1. Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE. Inciso 2, CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Inciso 3, Ministério do Trabalho e Emprego. Inciso 4, Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência Social. Inciso 5, Ministério da Educação. Inciso 6, Ministério dos Transportes. Inciso 7, IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E, inciso 8, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Artigo 58. A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, desenvolverá, em articulação com órgãos e entidades da administração pública federal, programas de facilitação da acessibilidade em sítios de interesse histórico, turístico, cultural e desportivo, mediante a remoção de barreiras físicas ou arquitetônicas que impeçam ou dificultem a locomoção de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 59. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 60. Ficam revogados os decretos números: Decreto número 93.481, de 29 de outubro de 1986,
Decreto número 914, de 6 de setembro de 1993. Decreto número 1680, de 18 de outubro de 1995. Decreto número 3030, de 20 de abril de 1999. O parágrafo 2º do artigo 141 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto número 3048, de 6 de maio de 1999, e o decreto número 3076, de 1º de junho de 1999. Brasília, 20 de dezembro de 1999, 178º da Independência e 111º da República. Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias. Este texto não substitui o publicado no DOU de 21 de dezembro de 1999.